Olá, Shalom, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estou passando aqui neste momento para deixar aqui uma reflexão para nós que está aqui em João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que o texto está dizendo que Deus enviou seu único Filho. Deus amou esse mundo, amou a mim, amou a você de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero que você faça comigo uma breve reflexão nesta palavra perecer. Essa palavra perecer, ela não está se referindo ao seu corpo físico. Não, essa palavra perecer, ela não tem nada a ver com o seu corpo que um dia vai retornar ao pó. Um dia você provará a morte, um dia você passará pela morte física, morte biológica, e o seu corpo retornará ao pó. Então, João 3,16, ele não promete que quem crê jamais experimentará a morte biológica. João 3,16, ele não fala que quem crê não experimentará a morte física. Os próprios apóstolos, os próprios discípulos, eles creram e todos eles morreram. Abraão, Isaac, Jacó. Deus, quando se apresenta para Moisés lá em Êxodo 3:6, Deus diz para Moisés assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido há séculos. Deus não disse: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac. Não, ele falou no presente. Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido há séculos, e naquele presente momento Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, uma coisa que nós temos que pensar muito, refletir muito bem nessa passagem, é que Deus, ele não é açougueiro. Se Deus fosse enviar o seu único filho para morrer na cruz por eu e por você, só para salvar a nossa carne, Deus não é açougueiro, Deus não faria isso. Se nós, assim que a morte biológica chegasse para cada um de nós, chegasse o nosso fim, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz. Mas em Mateus 10:28 está escrito: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aí, se nós formos lá para Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo vai dizer: de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Mas por amor de vós, julgo mais necessário permanecer na carne, continuar vivo. Então isso já demonstra para nós claramente que a vida do ser humano, ela não está limitada somente ao corpo físico, mas ela vai nos dizer que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, vai nos dizer que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba por meio do corpo aquilo que fez de bom ou de mal. Então vai ser através do corpo que você vai receber ou a bem-aventurança, a vida eterna com Deus, ou a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte, que é a separação definitiva do homem de Deus. E isso nós podemos ver claramente nas Escrituras, que em muitas passagens Jesus, ele chama pessoas vivas de mortas, mas essas pessoas biologicamente
elas se encontram em seu pleno uso de suas faculdades mentais. Se nós observarmos aqui em Mateus capítulo 8, verso 22, Jesus disse a um de seus discípulos, Jesus disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, Jesus estava falando para uma pessoa viva. Esse jovem aqui, ele tinha um pai avançado em idade e ele queria esperar o tempo de seu luto, esperar o seu pai falecer, guardar o seu luto e depois seguir Jesus. Jesus virou para ele e foi categórico em dizer: deixa os mortos sepultar os seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Quando Jesus disse deixa os mortos sepultar os seus mortos, Jesus não estava querendo dizer que um cadáver carregaria o outro cadáver para a sepultura, mas Jesus estava afirmando que pessoas biologicamente vivas e espiritualmente mortas carregariam aquele cadáver e o sepultariam. Essa é a expressão de Jesus: deixa os mortos sepultar os seus mortos. E nós podemos achar também aqui em Mateus 22, 32, essa história ela vai se repetir. Essa história ela se repete. Mateus 22, 32, Jesus disse assim: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Isso só confirma que se Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido há séculos quando Deus disse essa frase para Moisés, e essa frase ela volta a ser repetida aqui, Jesus falando, com os saduceus que não criam na ressurreição. Jesus estava proferindo, essa frase aqui direcionada aos fariseus, aos saduceus, que não acreditavam que havia ressurreição. Então Jesus repetiu essa mesma frase, essa mesma fala que Deus disse para Moisés lá na sarça, lá no livro de Êxodo. Então nós podemos ver também aqui Romanos 6,13, que vai nos falar, Romanos 6,13, está escrito assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então a Bíblia claramente está mostrando que existem pessoas vivas espiritualmente que estão caminhando no meio de pessoas que estão mortas espiritualmente. Pessoas que têm uma vida social, que trabalham, que pagam suas contas, mas que espiritualmente estão separadas de Deus, como Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí no versículo 16 aqui de Romanos 6 vai nos dizer assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ao verso 18: e libertados do pecado, fostes servos da justiça. Então a Bíblia o tempo todo ela está falando que existe pessoas vivas que estão caminhando dentre pessoas mortas. Aí o verso 10 aqui vai dizer assim, porquanto a ter morrido uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Voltando um pouquinho mais aqui, Romanos 6,6: sabendo isso, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então toda pessoa que vive uma vida
de iniquidade, uma vida de pecado, ela está separada de Deus, ela está longe de Deus. E a Bíblia ainda vai nos dizer mais, Romanos 5, verso 8, vai nos dizer assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então a nossa justificação, ela vem através do sangue de Jesus. Esse sangue lá de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Então, mediante ao sangue, ao sacrifício expiatório e propiciatório de Jesus, nós fomos justificados através do sangue de Jesus. Romanos 2,5 vai colaborar com o que nós estamos falando aqui. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então existe um dia da ira, um dia em que Deus há de julgar o mundo, um dia onde Deus julgará com justiça cada cidadão, cada ser humano, por todas as nossas palavras, por todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, até aquilo que está escondido, que foi feito escondido, que ninguém sabe. Eclesiastes 12:14 vai falar sobre isso, que Deus vai trazer juízo até as obras ocultas, as obras que estão escondidas. Se nós formos para o livro aqui de Mateus, Jesus vai dizer que por nossas palavras nós seremos justificados e por nossas palavras nós seremos condenados. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, está escrito assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então as nossas palavras, tudo aquilo que sai da nossa boca, tem um peso espiritual e eterno. Nada daquilo que você fala vai ser lançado ao léu, vai ficar por isso mesmo. Então todas as vezes que nós falamos alguma coisa, o mundo espiritual toma nota de tudo que é falado. Efésios 4:29 vai nos advertir que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas só a palavra que for boa para a edificação. Olha o que Lucas 10:16 nos diz: quem vos ouve a vós é a mim que ouve, e quem a vós rejeita é a mim que rejeita. Quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. João capítulo 12, verso 48, Jesus vai dizer assim, João 12, 48: quem me rejeitar a mim e não receber a minha palavra, já tem quem o julgue. E a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, o ser humano, nós seres humanos, nós não somos apenas carne e sangue. Lá em Hebreus 9:27 fala claramente que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo. Quando um de nós, seres humanos, morremos, o que acontece? A família imediatamente providencia ali, entra em contato com a funerária para providenciar o funeral. O médico que te atendeu vai dar lá a sua certidão de óbito, certificando qual foi a causa da morte, qual horário que você morreu. E a partir daquele momento em que foi decretada a sua morte, você vai se apresentar diante de Deus para prestar conta de tudo aquilo que você fez. Se você está às vezes ouvindo a palavra do Senhor e está rejeitando, saiba que Jesus naquele dia ele se envergonhará de você. Romanos 2,15 vai nos dizer que a nossa consciência ela vai testificar conosco naquele grande dia. Está escrito assim, Romanos 2,15:
os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aí no verso 6 aqui de Romanos 2:6 está escrito assim, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aí o verso 7 continua, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra, paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí João, capítulo 14, Jesus ele disse o seguinte: se alguém me amar, guardará a minha palavra. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí vamos aqui para o verso 24, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então essas palavras que você está ouvindo agora, é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra que traz vida eterna. João 17, verso 3, está escrito assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste. Agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então a vida eterna é essa, é conhecer a Deus como um único Deus verdadeiro. Então, meus amigos, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e fazer uma obra de transformação, de mudança de mente. Às vezes você não tem conhecimento da palavra, mas essa mesma palavra diz que você vai ser julgado. Lá em Levítico 5,17 diz que se alguém pecar contra os mandamentos do Senhor e fizer alguma coisa que não se deve fazer, mesmo que não soubesse, contudo, será considerado culpado. Levítico capítulo 5,17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Também tem Êxodo 34, verso 7. Êxodo 34, versículo 7. Vai confirmar a palavra que está escrita aqui, vou ler a partir do 6, Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então Deus não terá você por inocente se você for culpado das suas iniquidades, por culpado dos seus pecados. Aqui está dizendo que Deus não tem o culpado por inocente. Então, se você, meu amigo, acha que morreu, acabou, você está enganado. Reconcilie-se com o Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 9, João tem uma visão dos mártires. E ali ele diz que ele viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo testemunho que deram. E ali eles clamavam com grande voz. 6,9. E havendo aberto o quinto selo, Apocalipse 6,9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus
e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada a comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, esse dia da prestação de contas vai chegar para todos nós. Apocalipse capítulo 20, verso 11, fala do grande trono branco, que todos os mortos seriam julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí, se eu voltar aqui para o verso 4, parte B, diz: E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na sua testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse dia está chegando. Você não sabe o dia que a morte pode bater na sua porta. Hoje pode ser o seu último dia. Arrependa-se hoje, enquanto ainda há tempo. No começo do ministério de João Batista veio preparar o caminho para o Senhor, e ali João Batista disse: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava ali pregando um arrependimento. Depois veio Jesus e disse: Arrependei-vos e crede no Evangelho. O próprio Jesus estava nos dizendo para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, que nós nos convertêssemos dos nossos pecados, para que eles pudessem ser perdoados através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, se essa mensagem falou com você, falou no seu coração, eu peço a você que comente, deixe nos comentários, compartilhe esta mensagem também, para que a palavra do Senhor alcance o coração de mais pessoas, porque tem mais pessoas precisando ouvir essa palavra. Seja você um colaborador do Reino de Deus, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas recebam a mensagem das boas novas, aceitem Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, porque hoje pode ser o seu último dia. Shalom.